Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, estamos começando o nosso bate-papo das 6, né? Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui na quarta-feira, que é um horário reservado para os nossos amigos médicos, né? Doutor João, doutor Dário, Tarcísio, enfim, toda a equipe de medicina da Unicor, que sempre está por aqui. Mas hoje, excepcionalmente, a equipe inteira teve que fazer um treinamento, não pôde estar aqui nenhum dos apresentadores, né, escalados. E eu estou aqui para conversar com duas profissionais médicas, né, falar um pouquinho sobre medicina, saúde, Covid-19, os efeitos que a gente tem tido aí, né, com relação à Covid, os sintomas que as pessoas desenvolvem. E nós vamos conversar um pouco sobre este assunto com duas profissionais. Antes de apresentá-las, né, e cumprimentá-las, nós vamos dar aquele pulinho lá fora, vamos dar uma espiada no trânsito, que está fluindo tranquilo, né, pela BR-101, aqui bem pertinho da nossa sede da Rede Sim, que fica às margens da BR-101, altura do quilômetro 146, trânsito tranquilo nesse comecinho de noite, uma noite fria, né, bem geladinha, aqui na nossa cidade de Linhares, temperaturas abaixo de 20 graus para nós, que é bem frio, né? Estamos no inverno, o dia um pouquinho mais curto e a noite longa, gostosa para dormir, né? Mas para trabalhar, às vezes, é meio complicado para muita gente aí, viu? Obrigado a você que nos acompanha também pela Rádio Sim FM em transmissão simultânea. Olha o número do WhatsApp aí já, ó, 996224547. Prepara a sua pergunta, prepare a sua dúvida, para a gente tentar esclarecer com as nossas duas convidadas de hoje. São médicas dermatologistas. Aqui ao meu lado está a doutora Priscila Venturim, que vai conversar conosco. Doutora Priscila, bem-vinda de volta. Boa noite, Cláudio. Obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco. A doutora Marina Biancardi, dermatologista também. Marina, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão assistindo. Espero poder ajudar respondendo essas perguntas, esclarecendo um pouco para a população aí. Tá joia. Gente, ó, só apresentar assim, explicar um pouquinho mais a Marina, porque a Marina é linharense. Perceberia um sotaquezinho bem leve, né, Marina? Foram alguns 12 aninhos morando fora. Exatamente, né? Então a Marina trouxe de São Paulo esse belo sotaque, né? Um sotaque simpático. Misturadinho. Bem misturadinho com o capixaba. E olha só como a mistura de culturas que a gente tem no país acaba nos contagiando nesse sentido, né? No bom sentido, é claro, né? Foi para São Paulo estudar, trabalhar e aí acabou trazendo essa herança. Sim. Que bom. Bem-vinda, tá? Muito obrigada. Olha, nós vamos falar hoje, então, sobre essa questão, essa relação, né, doutora Priscila, Covid e os sintomas que a pele pode demonstrar. Aliás, a pele é um organismo vivo que demonstra muito o que acontece no nosso interior, né? De modo geral. Pois é, Cláudia. A pele, sabe que é o maior órgão do corpo da gente? É a pele. Olha só. Sim. E o câncer mais comum no nosso corpo, por acaso, é nesse maior órgão. Então a gente tem que chamar a pele de... É um órgão. É um órgão. É um órgão. Sim. Claro, quando a gente fala de fâneros, né? De unha, cabelo, são tecidos mais inertes. A gente não tem tanta circulação de sangue. Mas a pele é um órgão vivo como os outros. E é o maior órgão do corpo. E a nossa grande facilidade, né, na dermatologia é que o diagnóstico de algumas doenças de pele, de doenças sistêmicas, são visíveis para o próprio paciente. Às vezes, por exemplo, eu posso ter uma lesão interna no estômago, no intestino, no cérebro, né, e Olha passar, só. na pele não, tá ali.
Isso que ela é demonstra, né? justamente a grande vantagem, além do próprio tratamento. Você tem o acesso a esse órgão, né, visual, você pode ter remédio de passar no local. Pois é. Isso significa que a vida de dermatologista é mais fácil na medicina, Maria? Claro que não. Isso significa que a gente tem muitos mais diagnósticos para serem feitos do que verdade, o restante. Eu costumo falar sempre assim que a pele é como se fosse uma janela mesmo para o nosso corpo, né? Que a gente consegue ter essa visualização como um espelho mesmo do que tudo que está ali dentro. E isso é o mais legal. E é isso mesmo, é algo que, assim, às vezes o corpo, algo que não está funcionando bem, um órgão interno, a pele já vai ali revelando alguns sinais, dando algumas dicas ali? Sim. Sim, a gente vê manifestações, né, Marina, de neoplasias, que às vezes aparecem na pele. O que é neoplasia? Só para explicar. É câncer, bem? sim. Câncer. Alguns cânceres, né, começam com coceira na pele, lesão tipo urticária. Aí leva uma feridinha. Aí leva uma vai coceira. E às vezes o paciente chega ao dermatologista, achando que é um problema de pele. E muitas vezes nessa investigação, né, Marina, a gente acaba descobrindo outras coisas. Olha só, então qualquer alteração diferente na pele ali que persiste, tem que ter um cuidado maior, né, Marina? Claro. Uma atenção. E assim, é bem interessante o que você falou, é que assim, muitas vezes as pessoas acabam usando uma pomadinha, usam um creminho que tem em casa, sem Dá aquela preventivo. disfarçada, né? Exatamente. Uma E isso, na disfarçada. verdade, às vezes acaba atrapalhando esse nosso Pode diagnóstico. prejudicar? Demora. Muito. Tá perdendo até tempo, né? Perde tempo para chegar até nós. E o pior, quando chega, essa lesão tá totalmente diferente do que iniciou. Olha então só. a gente perde esse parâmetro, às vezes, que talvez tivesse sido antes, a gente já teria batido o olho e, né, já teria esclarecido. A gente fala que mascara, né, a lesão. Exatamente. Doutora Priscila, agora sim, as mulheres a gente sabe que são, historicamente, são mais cuidadosas nesse aspecto. Qualquer alteraçãozinha que surge ali, ela já... Agora, os homens também têm que ficar atentos. Qualquer surgimento ali de uma verrugazinha, uma pinta, algo diferente nesse sentido. Sabe, tem um estudo americano que fala um pouco disso, né? Melanoma, que é o câncer mais maligno do nosso corpo, é o melanoma. Uma lesão de 1 milímetro, só para, né, curiosidade, é uma lesão que pode ser que já tenha metástase em diversos órgãos. Olha só. De 1 milímetro. E nos Estados Unidos fizeram um estudo. Quem que mais vê o melanoma? São as mulheres. Então, se a lesão é no homem, que normalmente o melanoma é uma lesão mais frequente em costas, né, ou na raiz de membro, na coxa, né, no braço, normalmente quem vê é ou a esposa, ou a filha, ou... Se for mais atenta, né? Porque você também não... Então, normalmente as mulheres dão esses diagnósticos. Pois é. E aí o homem também tem que ficar atento e se autoanalisar, Sim, né? porque a prevalência de melanoma é muito próxima entre homem e mulher. Gente, é um câncer, né? É muito letal. Muito agressivo. E a incidência do câncer de pele é altíssima no nosso país, né? Se a gente for analisar os dados, né? Acaba que é muito subdiagnosticado também, né? Muitos pacientes às vezes têm uma ferida, uma lesão. E como o câncer mais comum é o de pele, não melanoma, é uma lesão que não é muito maligna. Ela fica ali anos com aquela ferida, sangrando. Normalmente tem só invasão local, um crescimento local. Então, às vezes o paciente vai a óbito por outras causas e não pelo câncer de pele. Olha só. E aí acaba descobrindo, né? E geralmente é sempre aquela feridinha que não sara. E como a gente também tem uma cultura também de tomar sol, e esses cânceres de pele não melanoma são mais desencadeados pelo sol, então a gente tem realmente um índice muito alto aqui no Brasil. Mas realmente é bem subdiagnosticado. Isso a gente teria um número bem mais alto, né, nesse sentido. Sim. Gente, falando um pouquinho sobre a Covid, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, assim como outras áreas da medicina, tem se debruçado em pesquisas. Agora, a pandemia ainda é recente, né? Se a gente for analisar, e não dá para se cravar um diagnóstico. Agora, o número de reações e de surgimento de problemas de pele no pós-Covid tem sido muito grandes, né? Pois é, eu acho que linearmente, né, nessa pandemia, ano passado, não sei para você, Marina, mas o consultório, assim, o perfil de atendimento mudou muito. É mesmo? Então, inicialmente, a gente começou a atender casos de paciente com impolações, urticária, coceira na pele, e com o tempo a gente foi cruzando, como você falou, é uma coisa nova, a gente não sabia de Não tinha muitos muito dados. parâmetro, né, E nesse aí sentido. até fazer, assim, na verdade até hoje a gente não tem muitos estudos que conseguem encaixar, né, se realmente o rash, que é essa impolação da pele, é uma reação mais precoce, mais tardia, enfim. Mas a gente começou a atender muito e foram vendo com o tempo que tinham várias manifestações na pele secundárias ao Covid, né, Marina? Não só, assim, secundárias ao Covid, e muito legal é que já tem alguns estudos mostrando que essas lesões, elas podem acontecer até mesmo antes até de positivar mesmo o Covid, o Olha teste. só. Exatamente. Só que assim, o mais legal é que quando a gente fala isso, muita gente fala, meu Deus, né? Apareceu um vermelhão, tô empolado. É Covid. É Covid. Também não é assim, bem né? assim, né? Tem que juntar as pecinhas. Então, assim, febre, perda de paladar, olfato, todos os outros sintomas
associados, a gente pensa num quadro geral de Covid, né? Não é só a lesão. Mas essas lesões, e também elas podem se manter por até 6 meses depois da infecção. Então você pode estar tudo resolvido e essas lesões permanecerem. Elas podem ser leves, né? Sim. Desde uma... Às vezes não tem nada, né? Só fica vermelho, mas também pode ser lesões mais graves, mais sérias, né? Doutora Priscila, e nesse sentido, assim, como é que tem sido que público é esse que aparece com mais empolação? Ou Pois é muito variável. Mas, inicialmente, a gente viu um perfil, né, de idosos que estavam tendo esses quadros. Só que agora, como a gente tem visto Covid em pacientes mais jovens, e essa época do ano é uma época que a gente costuma ter dengue, o grande diagnóstico diferencial. Né? Não sei se as pessoas sabem sobre a dengue, mas em alguns casos a pessoa que tem dengue, ela fica toda empolada. Às vezes na fase final da doença, sim. Né? Aquele clássico, né? Aquela empolação. Toda cheia de coceira, vermelhinho, com pintinhas, e que a pele às vezes descama. Então, nessa fase que a gente tem dengue, tem Covid. E aí, esse rash viral, e qual vírus? A incidência da dengue também em Linhares, que é outro problema de saúde, viu, gente, que nós precisamos fazer um alerta aqui, tá? Essa, pelo menos, tem cura, né? Porque tem prevenção. Então, cuidar do quintal, né? Justo. Cuidar a gente conhece mais, né? Exato. Acho que a partir do ponto que a gente conhece mais, é mais fácil. Exato. Então, assim, tomar esse cuidado até para facilitar o trabalho do médico também, porque é uma confusão de doenças aí, né? Sim, sim. E é um rash viral, né? É uma lesão que é extremamente similar, assim. A gente não tem como diferenciar. Não tem como. Imagina a dificuldade para o médico nessa hora. Sim. Né? Não é. Diagnóstico. Isso aí é uma lesão que parece um pouquinho até do sarampo, da catapora. Então, assim, a gente também não foge muito, né? Na criança, então, é mais complicado, porque existe um grupo dessas doenças exantemáticas que a criança fica toda empoladinha. E que são todas iguais. Muito parecidas. Então, não é fácil. Traz ainda uma dificuldade maior nesse Justamente. sentido. Né? Então... Gente, olha que coisa, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessas reações. Tem um caso aqui, por exemplo, na minha família, a cunhada que tomou a vacina da Covid e depois desenvolveu, 3 dias depois, não sentia dor nem nada, e eu não vou nem entrar no mérito da questão do tipo de vacina, não é isso que está, né? Mas, de repente, pode ter alguém que está assistindo e tem essa dúvida também. Surgiu uma manchinha e essa mancha ficou grande, uma mancha roxa, né, no local, indolor e não criou ferida nem nada, entendeu? Esse tipo de reclamação tem chegado para vocês também, consultório? Pois é, eu acho que agora, né, a gente estava até falando um pouco sobre isso. A população de pessoas um pouco mais jovens tem relatado reações vacinais. Mas, de qualquer forma, né, a gente sempre baixa na tecla. É importante vacinar, de qualquer forma. Não, sim, mais reação local, reação sistêmica, né, pode ter. Mas a gente olha muito isso. Se o quadro geral do paciente está bem, a gente não fica preocupado. É um cuidadozinho básico, a mancha daqui a pouco some também, tá tudo resolvido. Pode ser por um hematoma, por até uma inflamação local, né? Pela própria reação da vacina, como poderia ser por qualquer outra. Justamente, qualquer vacina. Quem tem filho pequeno sabe. O menino vacinou, reação vacinal fica dolorido. Justamente, é porque a gente acaba que esquece um pouco, mas a reação vacinal sempre existiu e... É transitória. Doutora Marina, agora também varia muito de indivíduo para indivíduo, né? Como tudo na vida, nesse sentido também há se apresenta de maneiras diferentes nessas reações, né? Sim, tanto que alguns pacientes têm, independente do tipo de vacina, voltando a dizer, tá? Alguns pacientes vêm a ter essas reações, outros não, sistêmica ou só local, e aí vai de cada um, não tem muito como a gente dizer sobre isso. Agora, doutora Priscila, tem como prevenir, assim, no caso aí dos efeitos pós-Covid, por exemplo, amenizar, o que fazer, né, quando surgem esses problemas de pele, correr para o médico logo, eu sei que vocês estão com a agenda bem... Justo. Eu acho que uma complicação pós-Covid, né, de pele, que fica, às vezes, incomodando um pouco o paciente. Eu acho que depois a gente podia falar a pauta só cabelo, né, Marina? Mas antes é um tema infinito. Tá, mas assim, sobre pauta. pele, assim como o paciente pós-dengue, ele passa por um quadro de desidratação, às vezes é um paciente que fica um pouco mais, o estado geral comprometido, a pele pode dar uma trocada. Sempre que a gente passa por um quadro inflamatório, algumas pessoas são mais ou menos suscetíveis, a pele dá uma descamada, ela fica seca. Então, para evitar coceira, até a melhora, né, dessas reações da pele, hidratar a pele. E como a gente está no inverno, então juntar, né, o essa cuidado. Secura toda, né? O ressecamento e tentar fazer uma boa hidratação, boa alimentação, mesmo às vezes o paciente, né, não tem muita vontade de se alimentar, mas tentar se alimentar bem, beber água e hidratação local. Olha só, gente. Então, são os cuidados que a gente deve ter o ano inteiro e nesse aspecto mais ainda, né? Olha, vamos falar da questão do cabelo? Vamos. Que aí nós vamos mexer com a mulherada mesmo, né, gente? Essa questão de queda.
tem relatos aí de queda de cabelo, né? Com relação, um efeito Eu secundário, acho que é né? o que mais tem de pós-Covid, de reclamação, de complicações, digamos assim. Eu ia falar isso, que ano passado, inicialmente, foram esses quadros de racha, uns quadros urticariformes, depois foram aventadas, né, a possibilidade de dedos de Covid, que são fenômenos, né, de alteração dos vasos, que dá um arroxeamento, e aí depois começou o cabelo. Até porque o cabelo, Cláudia, é interessante, ele não cai imediatamente após a infecção. Ele começa a cair nesses 3 meses, mais ou menos, pós o Covid, que é o tempo do nosso janela. ciclo de cabelo. Sim. Né, dele literalmente crescer e morrer, digamos assim, né? É dentro do ciclo mesmo. E, na verdade, essa queda ocorre porque nossa pele, mesmo ela sendo o nosso maior órgão, ela não é vital, né? Então, o corpo prioriza para dar os nutrientes para o coração, para o cérebro, para órgãos que são vitais. E aí a pele fica desprovida disso. E a pele junta o cabelo, a unha, né? Claro. Que são os anexos. E aí, quando isso acontece, a gente tem essa perda de vitamina e o nosso cabelo, ele sente isso. Só que ele passa de uma fase que ele está em crescimento ainda para uma fase que ele ia despencar, né? Que ele ia cair. Quando acontece isso, é quando a gente vê essa queda acentuada. E isso só acontece em torno de uns 3 meses depois da infecção inicial. Olha só, gente. Tem uma janela, efeito, né? Tem uma janela aí que tem Sim. que ser observada, né? Mas essa questão, às vezes eu falo brincando com o paciente, é como se o nosso corpo fosse uma família. E aí chega o salário todo mês. Só que agora, pós-Covid, o salário tá meio... e a família tá toda quebrada. Então, pois é, aí o chefe da família vai distribuir o salário para quem? É cérebro, quem tá pedindo. A nossa pele, nosso cabelo, não são tecidos que solicitam nutrientes. Então, às vezes a gente vai olhar a conta bancária, o saldo, que é o quê? Exame de sangue, às vezes tá normal, mas quem está solicitando, que é um paciente, né, que ficou um pouco desnutrido, massa magra, essa reconstituição de órgãos mais, né, e tecidos mais vitais. Cabelo é o último ali que vai receber fila. a mesada. Agora, A mesada quem chega por passou por esse problema, né? Passou pela Covid e tal, tá aí registrando queda de cabelo e tudo mais. Interessante também buscar alguma coisa em relação à alimentação, um profissional da área, talvez. A Você alimentação, acha quanto que o pode ter exercício físico, todas essas questões são extremamente necessárias. Só que muitas vezes, foi o que a Priscila falou, esse saldo bancário já está muito baixo. Então a gente não é com um pouquinho só que a gente vai conseguir tirar ele do vermelho, digamos assim, usando sua comparação. O depósito tem que ser maior, né? O depósito tem que ser maior. E aí, para isso, a gente faz sempre essa dosagem, né, de sangue mesmo, para ver como é que tá essas vitaminas, nutrientes mesmo do corpo e ver o que tá precisando. E a gente repõe também dessa maneira, às vezes oral, muitas vezes até venoso. Justo. É uma coisa assim Tem muito polivitamínicos específicos para isso, para essa questão? Tem e não tem, né? Então, assim, acaba que cada paciente vai ser único. Então, a gente vai vendo cada realidade. Tô aproveitando para fazer uma consulta. Logo, né? Na verdade, a gente vai dosando Justo. e vendo qual é a deficiência, em que continha que tá faltando. Justamente. Tá. E aí só em cima de exames também para mostrar isso, né? Essa deficiência. Acaba que é uma mistura, né, Marina? Eu acho que a gente tem que olhar o exame, mas tem que fazer um exame. O nosso olhar para o paciente é um olhar um pouco diferenciado. Que a gente tem que ver uma série de sintomas, porque às vezes o paciente, em algumas taxas, como eu falei, a conta bancária até que tá ok, mas isso não tá indo para o cabelo, não tá indo para a pele. Então, Não clinicamente, é o suficiente. não é suficiente. Olha Então, só. é ver o paciente de forma global, ver como um todo. Mas, sem dúvida, é um alerta para que as pessoas sejam saudáveis sempre. Sem dúvida, Mas né? assim, a gente sabe que tem algumas vitaminas principais para o cabelo. Justo. E aí delas a gente pode citar a vitamina D, né? Que hoje Isso em aí não dia pode tem faltar sido nunca, muito Pro. falada. O zinco, o ferro, né? E Acho que alguns aminoácidos também, a biotina, né? A prolina. sim, Então, e aí a muito em gente vai alta. faltando nessa conta, né? Então você tá caindo de cabelo, tá faltando algum desses nutrientes aí, Sim, né? Tem sim. alguma coisa faltando. Né? E é interessante que às vezes faltando ou até o excesso, né? Alguns é, minerais, tem por esse exemplo, o excesso de selênio, por exemplo, também pode levar o nosso corpo a sair da zona de conforto e ser um estímulo para o eflúvio, né? Para essa queda. Quando a gente fala eflúvio, é essa queda em massa. E é até importante se Até o dizer excesso, isso, né? Se tem por demais conta também, dessa supermedicação que tá Então, havendo agora com o justo. Covid, né? Isso que o Cláudio perguntou, né? Tem uma vitamina, parece que as pessoas... Então, eu ia até te perguntar isso, Marina. Tem tempo que eu não vejo paciente com vitamina D baixa. Porque eu acho que as pessoas já estão tão se só eu, automedicando. Não, eu vou na nutricionista, não consigo baixa. aumentar a taxa de vitamina D. mesmo? E tomo sol, e sem não. protetor. Não, a parte do sol você corta. Mas tem tempo assim que a gente não vê igual antigamente. Era muito mais frequente. Agora eu acho que as pessoas E estão muito se mais automedicando. baixa. Justo. E talvez... pode ter um efeito perigoso Sim, aí. nesse até a sentido. toxicidade, né? Então, tudo a gente tem que avaliar.
Gente, ó, o excesso também faz mal, Sim. né? E como tudo na vida, né? O excesso também faz mal. Nós estamos conversando hoje com as duas médicas dermatologistas, a doutora Priscila Venturim, desculpa, e a doutora Marina Biancardi, falando um pouquinho sobre os efeitos, né, na pele, resultado aí da Covid, né? Os efeitos variados que as pessoas têm no pós-Covid, se recuperam, e tem muita coisa que está em estudo ainda. Bom, deu uma pesquisada rápida lá no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, são mais de 50 efeitos, né? Cutâneos, né, de pele de modo geral, relacionados à Covid, que estão em investigação ainda, isso deve demorar pelo menos uma década para se descobrir. Sim. Mas, enfim, os estudos já estão acontecendo. Vamos para o nosso primeiro intervalo, o Bate-Papo das 6 volta já já. Meus amigos, de volta com o nosso Bate-Papo das 6. Quarta-feira, vocês já sabem, é o dia de medicina e saúde, sempre trazendo um tema importante aqui para a gente discutir. Né? Você está acostumado a ver sempre médicos aqui apresentando e os convidados. Hoje eu estou aqui de intruso, mas estou aprendendo, né? Estou aprendendo aqui também um pouco sobre dermatologia, os cuidados com a pele o tempo todo, mas com a Covid a gente precisa ficar atento porque tem surgido aí, né, algumas reações, alguns sinais na pele que tem que ficar atento e está tudo sob investigação. A gente estava falando sobre cabelo, né? E a mulherada, sempre quando começa a cair um pouco mais de cabelo do que o normal, já acende o alerta, fica preocupado. Doutora Priscila e Marina, assim, quando é que fica anormal a queda de cabelo? Porque cair cabelo é normal. Sim. A queda de cabelo é natural. Uma queda que a gente estima de mais ou menos 150 fios por dia. É normal Só que isso? é praticamente impossível alguém ir lá e contar, né, fiozinho por fiozinho. Então, o que a gente tem como alerta, assim? Esse cabelo começou a ficar ralinho, você viu que ele tá, assim, diminui o volume, você, né? Claro, essa queda pelo Covid, ela vai ser em todo o couro cabeludo. É muito forte essa queda. Ela é geralmente muito maior do que uma queda, por exemplo, pela dengue, que a gente comentou antes, outras infecções virais. Eu acho interessante, assim. Eu acho que em 2016, né, que foi a época que veio o Zika vírus, o chikungunya, o boom da dengue, a gente via esses eflúvios, né, que são essas quedas em massa do couro cabeludo, secundárias da doença. Mas quando veio o Zika vírus, o chikungunya, eu me recordo na época, né, os primeiros casos, vi que uma paciente jovem, às vezes carregada pela família, chorando, toalha de banho para enxugar as lágrimas, com uma queda de cabelo e realmente desesperadora. E aí, claro, né, essa questão até 150 fios vai muito do que o paciente tem de cabelo, né, uma pessoa mais cabeluda. Eu, por exemplo, se fosse contar num eflúvio, vai ultrapassar 500, 700 fios por dia. Então, era uma queda bem preocupante. Só que com o Covid, né? Eu acho que na medicina a gente nunca viu uma queda do tipo eflúvio tão maciça como o Covid. Acho que juntou pior ainda do que aquele período muito mais maior que agudo chikungunya. da chikungunya. Porque eu acho que se somou a esse período de pandemia, juntou o estresse, o que a gente estava falando de remédio, né? E um vírus diferente. Então é uma queda realmente que a gente não tinha presenciado, né, Marina, na medicina. Tem todos os fatores, né, envolvidos numa pandemia, nesse contexto, né? Estressores, de cuidados gerais mesmo, né? Muito mais uso de EPI, até pelos profissionais de saúde. Aí já é um efeito secundário da própria Covid. Mas isso também vai desencadear uma queda. Porque pensa, uso excessivo de touca, a não lavagem direita desses fios. Tudo isso a gente vai desencadeando uma queda porque piora um caso que a gente chama de dermatite seborreica. Aumenta a oleosidade, que é a caspa. E faz o cabelo cair. E que inflama esse couro cabeludo e cai. Então, tudo isso vai agindo numa manutenção também desse eflúvio. Então, tem a ação do vírus, sim, mas tem também esse contexto geral, né, dessa o momento pandemia que a gente vive, né, Priscila? Mas uma coisa que a Marina, a gente estava comentando, né, no intervalo, né, sobre remédio, né? O uso excessivo de remédio, assim, tá gritante, né? E, assim, não só controladores, digamos assim, do Covid, mas também medicamentos para conter esse contexto, né? Um antidepressivo, a população, todo mundo muito afetado, né? Independente se é no setor econômico, se é alguém da família que teve o Covid. Impactado. Todo mundo sofreu de alguma maneira. Então, assim, com isso, todo mundo está precisando de mais medicação. E aí, a gente também tem que tomar cuidado com esse excesso que a gente estava falando antes, né, até do intervalo. E também é importante que a gente nem comentou, mas existem reações das medicações na pele.
tá? Que também se assemelham àquelas vermelhidões, àquelas O urticárias. próprio Covid, então vira Então, uma confusão. tudo embola. Sim. Não é clichê aquela frase, né? Sempre consultar o médico, porque assim, né? Se automedicar, o brasileiro isso aí ele já é especialista. Especialista. Agora, há certas medicações que requerem um cuidado, Sim, um controle. Maior, né? E eu acho que uma coisa pra gente também não esquecer, que teve um grupo de pacientes que ficou com o cuidado, né, de ficar em casa e tá usando medicações contínuas sem acompanhamento. Por exemplo, doença da tireoide. O paciente, muitas pessoas ficaram o ano inteiro e esse ano sem colher exame de sangue para avaliar se a tireoide tá ok ou não. Então, tá tomando a mesma dose do remédio, e aí? Pode ser que tá? não seja Tá em suficiente ou excesso? está em excesso. Pois né? é, tratamentos hormonais, então uma série de medicações que precisariam de fazer um controle com o exame de sangue, a gente não sabe. Agora você falou do fator estresse, que tá todo mundo estressado, não tem jeito, não dá para ficar calmo num período como esse, né Marina? Ele tem um impacto muito grande nessa questão da queda de cabelo, ele pode levar a uma queda acentuada Sim, também? ele sozinho já pode levar uma queda de cabelo. Mas principalmente para mulher ou para todo mundo aí? Pra todo É porque o mundo. homem geralmente tem o cabelo mais curtinho e não percebe. O homem não né? percebe. O que a ou não gente liga repara também, do né? homem é que o homem passa Liso. Aham. O homem, se tá caindo ou não, normalmente vai Ele ser a nem esposa liga, que né? vai perceber. E só vai reparar quando essa queda acentuar algum outro quadro. Por exemplo, uma calvície. Que aí você começar a ver o fundinho da piscina aqui no Aí cabelo. a coisa é mais séria. Aí sim eles procuram uma ajuda. Mas não por estar vendo cair. É Cair o muito cabelo. raro. Mas uma coisa interessante que você citou, às vezes o homem tem uma calvície, que é o normal, né, para o homem, e começa esse eflúvio, que é essa queda em massa do vírus, né, do estresse, e aí a calvície fica presente. Só que isso na mulher também acontece. Sim. Às vezes a mulher pode ter uma calvície feminina, que é um diagnóstico, né, hoje os pacientes já estão mais Parece uma coisa até familiarizados. surreal, né? familiarizados. Calvície feminina, Calvície existe, feminina, né? sim. O padrão feminino dessa risca central, que a gente vê mais o couro cabeludo, também existe na mulher. Então, uma mulher que tem uma calvície feminina pouco aparente, com essa queda maciça do Covid, pode ser o que vai fazer com que ela descubra que ela tem calvície. Olha só. Então, quando a gente tem essa sobreposição de um eflúvio mais uma doença de cabelo, né, de base, acaba que a doença de base fica mais evidente. Marina, isso significa que o Covid veio assim para acentuar certas coisas aí, Sim, né? Tavam mostrar escondidas, o que desencadear. tava ali, né? É, porque assim, a gente viu que muitos pacientes que não tinham, pelo menos aparentemente, né, problemas de saúde, de repente desenvolveram um quadro aí grave para outros problemas em função do Covid. Mas aí tem uma questão bem interessante que tanto o Covid quanto o próprio estresse mesmo que a gente estava comentando podem gerar, que são pioras de algumas doenças que as pessoas poderiam ter já, por exemplo, autoimunes, tá? Um vitiligo, uma psoríase, justamente. né? Que já são doenças até comuns, digamos assim, mas que na verdade elas são ou pioradas, né? A gente vê exacerbações assim bem intensas mesmo dessas doenças em pacientes e até mesmo Ele descobre que ele tem essa tendência. e até mesmo justamente. iniciar lesões mesmo, né? Então assim são coisas que a gente tem que ficar bem atento. É um período bem delicado, eu acredito, assim. Tem muita coisa envolvida. Eu acho que, igual você disse antes, muita coisa ainda vai ser descoberta. Sim. Não tem nada que a gente possa afirmar muito sobre o Em todos os Covid. sentidos com relação ao Covid, é tudo muito recente, muito novo, né? Até em relação à vacina, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender certas coisas, né? E ela é muito importante, só lembrando que Linhares, né? A gente teve um mutirão no dia passado, né, de vacinação, o pessoal aí de 35 anos, aguardando agora uma nova remessa para pegar essa turma dos 30 anos aí. Gente, não tem que pensar duas vezes. Chegou o seu dia, a sua faixa etária, dá um pulinho na unidade de saúde, toma a vacina o quanto antes para você estar imunizado, né? As pesquisas vão acontecer naturalmente e isso não vai sair um resultado amanhã, né? Tudo vai precisar de um tempo para a gente fazer, porque existem muitos vieses. Viés é o quê? Exemplo, quem tem câncer de pulmão tem o dedo amarelo. Na verdade, digamos, uma observação. Na verdade, não é que o dedo amarelo dá câncer de pulmão. O dedo amarelo é porque a pessoa fuma e o fumante pode ter câncer de pulmão. Então, não é que o dedo amarelo... grande, né, então, a gente tem muito viés. E quando a emaranhado. gente fala de Até cabelo... ligar esses pontinhos. Cabelo é uma infinidade de doenças, hábitos de vida, entra o estresse. E o estresse é um diagnóstico muito complexo, porque é um diagnóstico de exclusão. Não existe um exame que me fala, a sua queda é pelo estresse. Não dá pra gente saber. E honestamente, é extremamente decepcionante você investigar e dizer, é estresse. É complicado. Porque é uma coisa muito pessoal, às vezes, né? Até difícil tirar isso do paciente, né? Sim. Você anda estressado. Mas olha, eu acho que pra mulher isso é muito complicado. Perguntar pra maioria das mulheres, digamos, essa unha encravada sua é pelo estresse. Eu
acho que eu sou tão ok. É um diagnóstico muito fácil da mulher acreditar. reconhecer. Homem não. O homem, não, jamais. Não sou Agora, para a estressado. mulher, acaba que a gente às vezes deixa de investigar, o paciente fica satisfeito com isso. Ah, então minha queda de cabelo é estresse, e na verdade pode ser uma calvície feminina, que Olha nem só. tem a ver tanto com estresse. Gente, agora, lembrar também, né, doutora Marina, que nem toda calvície está relacionada com... A gente está falando que é um universo tão amplo, né? Então, de repente, está com o cabelo caindo aí. Tem um fator hereditário também que pega nesse sentido? Sim. A calvície, né, que é a alopecia androgenética, que a gente chama, tecnicamente falando, ela pode ser tanto masculina quanto feminina. Ela tem envolvimento tanto do fator genético, mas a gente sabe também que o do fator andrógeno, que na verdade são os hormônios masculinos, tá? Então, esses hormônios, eles estariam em excesso. Já se sabe que esses hormônios em excesso também podem ter uma piora dessa queda de cabelo no Covid. Ou seja, piorar quem nesse tem sentido. já uma androgenética de base, ou seja, já tem ali esse eflúvio que a gente estava comentando, pode ser pior. Olha só. Mas são estudos, né? Então até um significa, brasileiro. ô Priscila, que assim, a pessoa já tinha ali uma predisposição, o Covid só veio para aflorar esse negócio. Pois é, um dado interessante, né, a gente conversando sobre isso, é que quando o paciente tem essa queda em massa, a próxima leva de cabelo que vai nascer um monte de cabelo de vez. Olha só. Então, se a pessoa também tem uma tendência de ter cabelo branco, ou um cabelo mais Rapidinho vai frisado, ficar branco. a gente está vendo esse aceleramento, né, esse envelhecimento mais precoce dos fios. Se o paciente tem uma doença de base do couro cabeludo, também vai aparecer por causa do eflúvio. A Covid é veloz nesse sentido, né? Para trazer sintomas e diagnósticos, né? Mas, Priscila, eu não sei se pra você, mas os pacientes chegam pós-Covid assim, doutora, eu envelheci muito. Doutora, meu cabelo tá mais dormi branco. com uma idade, peguei Covid, acordei 2, 3 Parece anos que passou a mais. 3 anos do meu Covid. E isso, na verdade, já tem explicação, né? Que é por conta que a gente chama de estresse oxidativo, né? Que é por conta desse envelhecimento mais precoce, digamos assim, dessas células. Então, realmente, o cabelo vai ficar mais branco, tem essa tendência de pele, talvez, um envelhecer pouco mais Sim, envelhecida nesse sim. sentido. Agora, o bom, eu imagino que tem algum efeito que possa, pelo menos, amenizar isso aí, né? Reverter. Hoje em dia a gente tem assim opções de tratamento para E muita elas coisa. estão aqui para isso, para dar essas soluções, Mas né, pra gente? isso daí, a gente precisa de mais horas aqui explicando. Muita coisa, né? E aí entra todo tipo de tratamento possível, enfim. Lavar cabelo, meninas. Pessoal, ó, inverno, assim, lavar cabelo à noite acho que é meio difícil, É um né? tema polêmico. Tem horário? Quantas vezes lavar na semana ou lava todo dia? As mulheres aqui, né? O homem tem que ser todo dia mesmo, por Pois é, higiene e tal. Né? culturalmente, a gente tem, não só no país, mas olha, países, por exemplo, muito frios, eles culturalmente não tomam banho todos os dias. Eu já ouvi dizer. Eu acho, Então- é difícil pra gente brasileiro entender isso, mas é Pois possível. então lavar o cabelo é a mesma coisa. Então, assim, teoricamente, se o paciente não tiver necessidade de lavar o cabelo todos os dias, ok, mas não tem problema, eu acho que isso é importante a gente desmistificar. Lavar o cabelo não vai fazer ele cair mais. Se o fio já está solto, eu falo que é igual uma árvore com frutos maduros. Se cair um vento, uma chuva, o fruto maduro vai cair mais rápido, mas ele já está maduro. É natural isso, é um ele ciclo vai, natural dele. justamente, então, lavando ou não lavando, o fio vai se desprender mais ou menos rápido. Então, lavar todos os dias, se o paciente tiver necessidade, para o tratamento, né, Marina, para aplicação de remédios, absorção de remédios no couro cabeludo, é importante. Então, podem lavar o cabelo, tá, pessoal? Se tiver cair, vai cair. Agora, a questão do secar direitinho, isso é importante também para evitar Sim, alguns- porque igual a gente falou antes, tem a questão da dermatite seborreica, né? Porque aumenta essa umidade desse couro cabeludo e aumenta a proliferação de um fungo, tá? Pode Que surgir a dermatite, ferida e tal. esse nome bonito só quer dizer caspa, tá? E Que na as verdade- mulheres odeiam, né? Todo mundo Todo odeia, mundo, ninguém né? gosta. E aí, isso nada mais é do que uma inflamação ali ao redor do folículo, né? Que é da casinha mesmo do pelo. E isso vai fazer esse pelo se irritar, digamos assim, e cair mais rápido. E isso acontece piorando esse eflúvio, digamos assim. Esse eflúvio, na verdade, é o nome que a gente dá para essa queda do Covid. Eu acho que a gente não chegou a falar Justo, Vamos explicar né? então para quem Verdade. Completo. Eflúvio. eflúvio telógeno, né? Que é exatamente aquela fase do ciclo que o pelo cai. Por isso que eu só para explicar o nome bonitinho. É o período desse ciclo natural do pelo, né? Exatamente. É como se o fio telógeno fosse o fio vovô. Ele começa como o fio bebê, o fio anágeno, ele vai virar adolescente e vira vovô. Quando é o eflúvio, que é essa queda do fio, o nosso corpo
acaba mandando o bebê envelhecer, vira Muito um vovozinho. rápido. É igual um fruto na árvore, tá verdinho, É. fica maduro muito antes do previsto. Gente, eu não sou médico, mas eu tô vendo que assim, o Covid realmente parece que tem relação muito com o aceleramento, a aceleração desses É efeitos. muita né? inflamação, né? Esse porque aí, estresse se oxidativo, for né? observar outros sintomas, né, que pacientes tiveram aí Sim. e quadros que evoluíram Sim, para quadro inflamatório sistêmico muito mesmo. rápido, Sim. né? Questão de semanas, a pessoa já Sim. estava num quadro bem crítico, né? E o grande problema, Cláudia, é que alguns desses sinais inflamatórios persistem, né? Assim como outras, tipo chikungunya, né? Às vezes persiste, durar por mais pode tempo. ficar durante um período. O eflúvio mesmo, o eflúvio que é essa queda em massa pós-Covid, tem paciente que persiste aí com uma Até queda 6 meses da do persistente. início da Sim. queda. Então, assim, é desesperador realmente para o paciente, porque você vai vendo cabelo caindo e nunca resolve, né? Sim. Só que, assim, é importante dizer até para quem está assistindo que essa queda é transitória. Então, ela vai se resolver. Assim, mais Acho cedo que ou esse é o mais mais tarde, importante. ela vai se resolver. Fique, Então, fique assim, tranquilo. paciência, eu acho que é independente. Com tratamento médico, sem tratamento médico, paciência é necessário. Tá? É desesperador, principalmente para nós mulheres, ver aquele monte de sem cabelo. A dúvida. Priscila tem um cabelo comprido. Então, assim, pensa, o meu fio e o fio dela no ralo vão ser totalmente diferentes. Um fio dela já vai fazer um bolão. Exatamente. O meu não. Mas mesmo assim é desesperador para todo mundo. O paciente fica muito Se abalado. for muito acelerado, impacta. Então, e eu acho que esse impacto de ver muitos fios acaba sendo um ciclo de nova queda. O paciente fica- Piora a situação Exatamente, ainda, esse Então, desespero. né? às vezes a gente tem que até, né, Marina, medicar com alguma medicação para controlar um pouco esse Desacelerar estresse. essa queda aí, né? Justamente. Gente, que coisa, né? Eu imagino que a grande pergunta de vocês no consultório, quando o paciente chega com esse tipo de sintoma, aí, queda de cabelo, problemas de pele, né? Você citou aí, a pergunta é, teve Covid ou não, né? Imagino que é a pergunta de ouro, né? Uma boa parte realmente tem Covid. Quando é queda de cabelo, acho que a grande Já maioria, pergunta né, de Marina? cara logo, A né? grande maioria. Quando não tem, o que a gente tem visto, né? Às vezes o paciente que perdeu um ente querido, ou perdeu o emprego, ou foi impactado economicamente, né? Teve algum impacto. Todo o contexto pandemia, né? Você falou isso aqui, assim, parece que o fator emocional ele é muito forte nesse sentido, né? De pele, cabelo. Né? Então, vai muito de cada pessoa. Para alguns homens, por exemplo, o órgão de choque num estresse pode ser ter uma diarreia, uma dor de estômago, não dormir. Mulher parece que quando tem o padrão, por exemplo, ganhei neném, tive uma mudança fisiológica no corpo, tive queda de cabelo, parece que isso se repete ao longo da vida. Então, toda mudança do meu fisiológico, digamos, se eu for uma pessoa que tem uma tendência a ter eflúvio, isso meio que se repete. E na mulher é muito mais frequente. A gente não sabe se é porque a mulher se impacta e o estresse refaz o ciclo de queda, se o fio é mais visível, né? Mas sem A dúvida. própria característica da mulher, né? Por ser mais, talvez, emotiva, enfim. Tem uma série... E uma coisa que a Priscila falou que é legal, essa queda, esse eflúvio, ele não acontece só, ele é o mesmo tipo de queda. O tipo de queda do estresse se chama eflúvio telógeno, o tipo de queda do Covid se chama eflúvio telógeno, de febre, Olha só. inclusive o Covid dá febre. Então a gente não sabe se Perda é pela de peso também, perda né? de peso acentuada, alguma anemia, cirurgia, pós-parto mesmo, A bem investigação comum. completa tem que Sim, fazer, né? Não sim. tem jeito. Então realmente é o mesmo tipo de queda, só que a gente sabe que no Covid é bem mais acentuado. Bem mais forte. Bom, e aí é interessante que aí o paciente vai relatar, né, se a queda tem sido forte, né, o intervalo ali ajuda também a vocês lá na hora de traçar o diagnóstico, né? Tipo, não, doutor, a queda aumentou de tantos dias para cá. Sim, às vezes o paciente sabe relatar perfeitamente. Só que com esse contexto pandemia é um pouco mais complicado. Às vezes o paciente bagunçado o negócio, né? bagunçado, porque às vezes o paciente, digamos, eu tive Covid em janeiro. Pode ser que a queda dele tenha começado, né, alguns meses depois, mas às vezes anteriormente a isso, ele pode ter passado por alguma situação Já vinha... de perda de um parente, perda, né, como eu falei, do estresse, e às vezes a queda na verdade Só foi anterior. O Covid foi apenas vai ser uma manutenção desse eflúvio. Olha só, gente, varia de ser humano para ser humano. Vamos para um rápido intervalo, nosso segundo intervalo de hoje, esse papo super agradável com as doutoras Priscila Venturim e Marina Biancardi, dermatologistas, nossas convidadas do programa de Medicina e Saúde aqui do nosso Bate-Papo das 6. Voltamos já já. Muito bem, de volta com o nosso terceiro e último bloco, né? Reta final aqui do nosso Bate-Papo das 6. Conversando hoje sobre
os efeitos na pele, queda de cabelo, né? Todos os efeitos secundários e primários também, efeitos diretos da Covid para quem passou pela Covid-19. E aqui a gente conversa com as médicas, a doutora Priscila Venturim e a Marina Biancardi, dermatologistas. Meninas, permita-me chamá-las assim, porque são bem jovens. Obrigada. Tem remédio, tem tratamento, por exemplo, para fazer o cabelo crescer mais rápido? Pois é, agora ficar mais volumoso. É a parte polêmica. Agora começa o último Vamos entrar nessa. polêmico. Então, isso é uma coisa que a gente estava conversando aqui. É muito paciente chega no consultório já tendo gastado uma boa quantia de dinheiro, tá? Não é barato, não. Uma bolada. Com essa promessa de cabelo que vai ficar maior, cabelo que vai crescer mais rápido. E olha, gente, assim como a velocidade de crescimento das nossas unhas, do nosso cabelo, infelizmente, né, a gente não tem como acelerar a nossa velocidade, né, a nossa fábrica de formação dos pelos. Então, embora tenha muito marketing, tem aquela pessoa que coloca cabelo aqui em janeiro, cabelo aqui em fevereiro. Gente, E não assim, existe. muito do que a Priscila falou antes, de que tem as fases do cabelo, né? Esse cabelo bebezinho, ele leva um tempo pra crescer. Esse tempo que ele leva pra crescer é o nosso comprimento do fio. Não adianta uma pessoa que tem esse comprimento, digamos assim, que é o que sonha todo mundo, né? Ter o cabelão e etc. Que tem esse comprimento pré-determinado e é genético isso. Não tem como a gente mexer. Isso é de não dentro tem pra vitamina, fora, né? não tem remédio, não tem Tá nada. no DNA da pessoa. Não, é DNA, exatamente. E assim, todo mundo já viu foto daquelas mulheres com cabelo lá no pé, né? Tem umas tribos também que tem essa cultura. Gente, não adianta. Não vai conseguir genética. esse cabelo, tá? Mas isso é determinado exatamente por esse cabelo nenenzinho até crescer, tá? Até virar vovô. Ele tem um ciclo ali que tem que ser E respeitado. esse ciclo é o tempo. Esse tempo é o que alonga o fio. Só que isso a gente não consegue alterar. Então não adianta. Essa história, usa tal produto que vai crescer rapidinho, não tem essa. existe. Se alguém te falou isso... No máximo a fase da lua, né? Pois é algo também bem polêmico. Bem polêmico, né? Sim. Gente, tem uma pergunta aqui que chegou para nós nas redes sociais. Vocês já falaram sobre polivitamínicos, mas vale o alerta. Hoje em dia chove propaganda. Aliás, cada intervalo, propaganda é sempre bem-vinda, né, gente? Mas aqui é o seguinte, a pessoa está fazendo uma crítica, o excesso de propaganda de polivitamínico, né, para queda de cabelo. Existe algum perigo no uso indevido dessas vitaminas? Pois é, isso que a gente está falando. O excesso de alguns minerais, por exemplo, pode levar à queda. Então, se tomar vitamina demais, pode trazer um efeito. O excesso ou a falta. Ou a falta, justamente. Tudo é demais, como é que é? Tudo que é demais só sobra, né? Não tem como. A gente tem que jogar esse alerta muito, porque tem sido muito vendido polivitamínicos, prometendo exatamente até As balinhas, né? As esse balas. cabelo aqui em janeiro, cabelo aqui em março. Sim. É impossível, né? Isso Tem não balinhas, existe, né? tem comprimidos, né? Tem de Tem. todos os tipos e gostos. Mas assim, isso não existe. E você vai gastar uma boa quantia de dinheiro colocando sua saúde em risco, porque ali tem... tudo é medicamento, né? Mesmo que seja uma vitamina, gente. Tudo isso vale o alerta, tá? Tudo é medicamento e tudo em excesso pode fazer mal. Acho que a gente, puxando o gancho dos pacientes que às vezes têm uma tendência de ter algo autoimune, por exemplo, tudo que a gente põe para dentro é um corpo estranho, não é uma comida. Isso até porque a comida em excesso também pode fazer mal, mas um medicamento, uma vitamina, por mais que seja uma dose baixa, mas é um corpo estranho. Nosso corpo não nasceu para metabolizar a vitamina. Então, até gatilhos autoimunes, né, secundários a Pode... tem que ficar de olho. Você falar nisso, a questão da alimentação também, ela pode influenciar nessa questão do cabelo. A gente fala mais para mulherada, que os homens não ligam muito para essa coisa de cabelo, não, né? Uma má alimentação, por exemplo, pode trazer A gente vê muito no paciente pós-bariátrica, o paciente que está sempre em efeito sanfona, de engordar, emagrecer, dietas restritivas, atletas, às vezes, que o corpo, às vezes ele até põe para dentro uma quantidade ok, mas o corpo consome mais do que ele está colocando para dentro. Tá faltando alguma coisinha. Acaba que a pele, como eu falei, a mesada vai faltar para o cabelo, para a né? pele. E os shampoos milagrosos, né? A gente já falou Essa aqui, né? Ótima. O shampoo, a função dele imagina que é só limpar o cabelo, deixar perfumado, deixar bonito, é isso? Tem mais alguma? Mais ou menos. Existe muito shampoo milagroso, que não existe nada de milagre, também são propagandas enganosas, infelizmente. Aquele brilho, assim, das atrizes na Aquele propaganda. famoso anti-queda não para de cair, gente. É mentira, tá? Ele pode até ser um anti-quebra, não é um anti-quebra, mas ele pode quebrar menos em relação a um shampoo muito cáustico, né, pro cabelo. Claro. Pode ser anti-quebra, anti-caspa, mas Mas anti-queda, ninguém Vai seria cair de careca. qualquer Ninguém jeito. seria, a calvície teria já sido curada, erradicada do universo. É verdade.
curaria ainda, né? Ainda não tem cura. Esse tratamento. Gente, olha que interessante, né? Então, assim, claro que os shampoos são importantes, né? Para deixar os cabelos limpos, né? Perfumados. Agora, esse milagre todo... Aliás, não existe esse milagre. O milagre do kits, anti-queda, não. Nem kits, nada. Só que, assim, é importante dizer que os shampoos fazem diferença, sim, no fio. Foi o que a Priscila falou. Dependendo da composição desse shampoo, o cabelo pode ficar mais áspero, menos áspero. Pode mais se brilho, romper mais. Exatamente. E aí, sim, pode ser o famoso propaganda da... Só até aí. Então, propaganda gratuita. Justo. Assim, acaba que a gente fala dessa forma um pouco genérica, mas sem dúvida, né? Uma boa vitamina bem direcionada quando tem indicação, um profissional, né, que cuida da parte estética do cabelo, um bom profissional idôneo, correto, que sabe, né, o que ele está fazendo, que não fica também inventando modas, porque muitas coisas, como né, a gente está falando. A química. Justamente, um bom profissional vai ter boas soluções para o cabelo, tanto da parte estética, da haste do cabelo, né, do fio, quanto da parte interna, né, da fábrica do cabelo. Gente, voltando rapidinho na questão dos polivitamínicos, tem também, às vezes você vai nas farmácias, aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a uma farmácia específica, mas de modo geral, as redes de drogarias no país e que vendem perfumaria, né? Hoje é a maioria. Aliás, perfumaria está em todo lugar hoje. Até em posto de gasolina você tem perfumaria lá para comprar. E aí tem aquela oferta de levar, às vezes, as vitaminas, né? Esses produtos. Leva aqui. Vitamina é algo que se compra, assim como se compra laranja na feira, ou tem que ter uma cautela nesse sentido? Pois é, essa polêmica. Compre 2, né? Pague 2, leve 3. Então, acaba que a gente tem um certo espírito consumista, ou de fazer coleção, né, de produtos. O brasileiro gosta, mas sem dúvida, às vezes a gente olha a embalagem, né, isso que a gente estava comentando, a quantidade da nossa IDR, que é a ingestão diária recomendada, que é o que seria seguro para ser de venda livre, não precisa de uma receita médica, nem sempre é um produto isento de riscos, como eu falei. É um corpo estranho. O que a gente põe para dentro, a gente tem que sempre ter cautela. Então, o ideal é sempre consultar, procurar um médico e ter essa recomendação. Não adianta tomar por conta própria, né? Infelizmente, é o que a gente precisa dizer, né? Não tem como. Mas é uma economia, né, Marinha? Você vai economizar de um lado para gastar corretamente, eu diria. E às vezes está tomando algo E eu não precisa, chamo né? nem como gasto, eu chamo mais como um investimento na sua própria saúde. Porque às vezes você nem precisa gastar aquele dinheiro, às vezes você nem precisa daquela vitamina, investir naquela vitamina. Exatamente. Olha só que interessante. Rapidinho, estamos nos minutos finais. Com relação à Covid ainda, problemas cutâneos, né? Unha... Tem surgido esses casos também em consultório ou é menos recorrente? Então, infecções virais, no geral, doenças febris, elas vão fazer com que, né, esses tecidos menos vitais tenham algum impacto. Unha não está sendo algo tão comum, por exemplo, quanto a dengue. A dengue, que é uma doença que costuma dar muita febre, acaba que a nossa unha pode, nessa fase, né, ficar um pouco mais sensibilizada, sofrer algumas depressões, algumas estriações na unha, mas pós-Covid Nada a gente demais. Não vê necessariamente tanto. pós-Covid, mas a gente tem visto muito, acho que por conta do uso excessivo de álcool, de Justamente, produto de limpeza. Verdade. Aí sim, dá uma fragilizada na unha, mas não pela pós-Covid especificamente. Né? Falou do álcool, resseca bastante a pele esse período também, né? Para quem assim gosta de estar com a pele bem macia, é recomendado também colocar aí um cremezinho. Tem um cuidado, né? Se a gente consegue optar entre passar álcool e lavar a mão com água e um sabonete, melhor lavar sempre. Sabão neutro. Mas é muito prático, né? O sabão. E é importantíssimo, né? Sim. Sim. Gente, olha, tá terminando nosso tempo. Eu quero agradecer muito aqui a presença. Hoje é a estreia dela aqui, né? Da doutora Marina. Obrigado, Marina. Muito obrigada, viu, Cláudio, o acolhimento. Obrigado. Passou rapidinho o nosso tempo aqui. Passa, né? Esse bate-papo, essa conversa boa. Priscila, obrigado, doutora Priscila Venturim, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Quarta-feira que vem, os nossos amigos, né? Doutor João, os demais, doutor Dário. Um deles estará aqui comandando o programa na quarta-feira, que é dedicada, é exclusiva de medicina e saúde. A Rede Sim trazendo sempre temas novos aqui para você na nossa bancada das 18 às 19 horas. Nesta quinta-feira, a Turma do Direito, né? Papo com o Dr. Tiago Pandini, doutora Amanda Casagrande, com mais um convidado também. Na sexta-feira, um tema livre que você já está acostumado a assistir. Continue conosco, ligado na sua Rede Sim de televisão. Essa é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.